Quando vossos filhos vos perguntarem que cerimônia é esta, respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. O sangue que nos protege, que nos traz vida. Uma boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus o Pai, com cada irmão, irmã, amigo, simpatizando nossa fé cristã. Que bom ter vocês aqui. Estamos contentes, pois o Cordeiro foi amolado. Amados irmãos, quero convidar vocês a permanecerem conosco nessa live, onde traremos o real sentido da Páscoa e quando e por que na história ela foi instituída, e para que fim e que propósito. Os irmãos que têm as suas Bíblias, nos acompanhem. Serei breve, para não tomar muito seu tempo, mas creio que a palavra nos preencherá, nos trará ânimo e esperança. Louvado seja o nome do Senhor, que venceu e vivo estás. Amados irmãos, para nós entendermos sobre a Páscoa e quando que ela foi instituída, antes nós temos que ter bem claro em nossa mente o significado em hebraico, que é pechá, ou passar por cima, passar pelo alto. Para nós entendermos aqui o que está acontecendo lá no período, na história, os nossos irmãos hebreus eram escravos de Faraó nas mãos dos egípcios, humilhados, maltratados, injuriados, escravos. Nós temos que entender que Deus, o Pai, sempre zelou por proteger o seu povo, mediante a obediência, mediante as nossas escolhas. E nós vemos que então as pragas são enviadas para amolecer o coração de Faraó. São 10 pragas. E os irmãos sabem que dentro desse contexto nós tivemos a transformação da água do rio Nilo em sangue, as rãs, as moscas, os gafanhotos, as doenças, a escuridão, o infanticídio e o 10º, a morte dos primogênitos egípcios. Para nós entendermos aqui, nós vamos já abordar o real significado do sangue que nos protege, que nos cura, que nos liberta, que nos garante aquilo que o céu tem para nos comunicar. Amados, a palavra nos diz que a 10ª praga o Senhor enviaria a morte para ferir todo primogênito, todo filho primogênito dos egípcios. Mas também, como Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, Ele manda que Moisés, então, avisasse os nossos irmãos hebreus para sacrificarem um cordeiro, pegar um isopo, embeber de sangue e passar nos umbrais de suas casas, porque à meia-noite passaria o anjo destruidor, que me diz o texto aqui, no verso 23, quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na viga da porta, em ambos os batentes, e passará sobre aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. O destruidor, pessoal, é aquele que veio para matar, roubar e destruir. É aquele que nada tem de comunhão com Cristo. É aquele que se opôs no céu contra a hierarquia celestial. Tanto nega o Pai quanto o Filho. Mas para entender essa proteção, os hebreus então precisavam passar o sangue do Cordeiro sobre as suas casas, para estarem protegidos. Acontecendo que aqueles que deram ouvidos a esta advertência do Pai, juntamente com Moisés, fizeram assim, passaram o sangue do Cordeiro sobre os umbrais de suas casas. O anjo passou e feriu todo primogênito. E a palavra nos diz que até mesmo o filho de Faraó foi morto. Assim sucedeu para exemplo nosso. Quando os nossos filhos perguntarem que cerimônia é esta,
é o sacrifício da Páscoa. Foi o dia que o Senhor passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios. Para nós entendermos, pessoal, esse cerimonial do tabernáculo, o tabernáculo terrestre, que é o antítipo do tabernáculo celestial, aonde o nosso Senhor, o sumo sacerdote Jesus Cristo, hoje está fazendo expiação pelos nossos pecados, aonde se ofereceu uma única vez com o seu próprio sangue e aspergiu para a remissão dos pecados. Então nós vemos que no tabernáculo terrestre, o sacerdote, ele pegava o sangue dos cordeiros e aspergia sobre a parede do templo, para que então os pecados dos hebreus fossem apagados. Mas passa-se o tempo e, como tudo fala a nós como sombra, como está escrito na carta de Pedro, que como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo, não no despojamento da imundícia da carne, mas da indagação, de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Deus falava através de figura, o antítipo de que um dia Ele enviaria o seu Filho, Jesus Cristo, para derramar o seu sangue inocente, para realmente nos proporcionar vida e vida em abundância. Como que nós podemos nos preparar, nos proteger do destruidor nos dias de hoje? Através do sangue do Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo. Não é o coelho, pois o coelho é o símbolo de fertilidade, não é o chocolate, porque o reino dos céus não é comida nem bebida. É momento de nós cairmos numa verdadeira reflexão e celebrar a Páscoa todos os dias, porque foi no dia de sábado em que o nosso Pai nos tirou da escravidão do Egito. Portanto, celebrareis como um estatuto perpétuo, juntamente das vossas gerações. Então, nós entendendo até aqui, nós vimos que a Páscoa muito mais é do que uma profissão de fé, mas sim de obediência, porque se os hebreus somente tivessem fé, eles não pintariam as portas de suas casas com o sangue do Cordeiro, mas eles obedeceram. Trazendo para os dias de hoje, aplicando no momento atual, a humanidade, a sociedade, as pessoas vivem uma fé fingida, uma fé que não obedece, e esta fé é presunção, pois elas não estão cingindo seus lombos com a couraça da justiça e da verdade. Pessoal, é momento de nós despertarmos e marcar a nossa vida com o sangue do Cordeiro. Jesus nos disse: pelos frutos eu o conhecereis. Não basta dizer hoje, no dia que o Brasil, o mundo celebra a Páscoa, voltada para o comércio, a tradição dos homens, ao pescado, ao chocolate, fizeram do Evangelho comércio, fizeram da casa de Deus uma casa de comércio por interesse. E nós temos que ter um real significado da Páscoa em nossas vidas e ver de que pelos frutos realmente o Senhor nos conheceria e nós podemos conhecer os outros. No dia de hoje nós vimos muitas pessoas celebrando a Páscoa, mas uma Páscoa fingida, sem obediência, sem renúncia. Que evangelho é esse? Que evangelho é este? Que tu pode ir como tu estás e permanecer. Jesus, ele faz o convite para nós irmos até Ele como estamos, mas que contudo nós nos arrependamos, que nós abandonamos os desejos da carne e vivemos uma nova experiência de vida. E eu poderia aqui falar sobre a traição de Pedro, poderia também falar aqui sobre o abandono dos discípulos, poderia falar sobre a prisão, Jesus perante o Sinédrio. Mas, pessoal, o mundo está celebrando a crucificação, a morte de Jesus, mas nós todos os dias de nossas vidas celebramos a vitória dele sobre o pecado e sobre a morte. Esta é a promessa. Mas eu quero abordar junto com vocês a maior agonia que Jesus passou e suportou por mim e por você. Não foram os pregos
que seguraram Jesus naquela maldita cruz. Um instrumento de tortura terrível, a qual os romanos usavam e usam para punir os malfeitores. Jesus foi punido por uma mentira, porque ele dizia que era o Filho de Deus e ele foi acusado de ser o próprio Deus. Nada mudou. Após a entrega do seu espírito na mão de Deus o Pai, o centurião romano disse verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Mas eu quero abordar junto com vocês aqui, agora que nós compactemos o verdadeiro sentido da Páscoa. O sangue do Cordeiro é o antítipo que nos protege do destruidor, que nos guarda do perigo, que nos protege das astutas ciladas do diabo. Mas, meus amados, convido vocês agora junto de mim, pegar a sua Bíblia e ir lá para o Evangelho de Mateus, onde eu quero abordar algo com vocês diferente de tudo que vocês ouviram até este momento sobre a Páscoa. A maior agonia. Muitos se reúnem em suas casas para comer e beber e não entendem que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é justiça e verdade. Justiça pela lei de Deus, verdade porque é o Evangelho não contaminado com o vinho de Babilônia. Eu convido vocês a lerem junto comigo a maior dor que Jesus sentiu por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Verso 36, onde tem por título Jesus no Getsêmani. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Primeira coisa a aprender com Jesus nessa lição do Getsêmani: humildade, submissão. Jesus, sendo Filho de Deus, ia sempre orar em secreto com o Pai. Quanto mais nós, nos dias de hoje, precisamos dessa oração, dessa entrega e de crer de que no momento certo Ele nos responderá. Assentai-vos aqui, disse Jesus, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus começou a se entristecer-se e a se angustiar-se muito. Você já se perguntou por quê? Porque Jesus veio para salvar os seus e os seus o desprezaram. Aqueles que o saudavam com folhas de palmeiras, com cânticos de alegria, pelo caminho aonde Jesus ia passando montado num jumentinho, esperavam o libertador de Israel, um grande homem, poderoso financeiramente. Vem então um homem entrando num jumentinho, humilde, sem estudo dos teólogos, dos doutores da lei, de Pilatos, de Herodes, de Caifás. Não estudou em nenhuma escola instituída por uns homens, mas as palavras que ele nos dizia não era dele, mas do Pai. Lá na frente ele vê de que os seus o gritariam: crucificam. Porque Jesus ele veio trazer uma mensagem de arrependimento, de salvação. Jesus ele não veio nos trazer uma mensagem para acariciar o nosso ego, o nosso pecado. Ele veio para confrontar aquilo que nós achamos que é correto aos nossos olhos, mas que no final dará em morte. Quando Jesus começa a se entristecer e a se angustiar muito, era isso que ele estava vendo. Porque enquanto o povo ali dizia hosana nas alturas, ele já via lá na frente que estes mesmos gritariam: crucifica-o, solte Barrabás. Não é assim nos dias de hoje? Você fala para as pessoas mudarem de vida, você fala para as pessoas largarem certos hábitos, certos costumes, e o que acontece? Essas pessoas dizem: deixa eu com a minha religião, deixa eu com a minha fé, cada um cuida da sua vida. Mas a mensagem de Jesus Cristo, ela é central e afiada como uma espada de 2 gumes, aonde nos traz uma verdadeira reflexão de uma mudança de hábitos, de costumes e de adoração. Quando Deus o Pai envia o destruidor para ferir todo primogênito,
lá no Egito, todos os deuses de Faraó, todos os ídolos também foram destruídos. Não ficou nada de pé. Os altares, todos foram derrubados. Será que não é momento de nós derrubarmos os altares dos falsos deuses que existem hoje e levantar somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que João Batista anunciava, batizando no Jordão? Pessoal, o momento é de suma importância de nós refletirmos sobre a verdadeira reflexão e abordagem que a Páscoa nos traz. É momento de nós vivermos para Ele todos os dias do ano e lembrarmos sempre desse sacrifício que foi ofertado uma única vez e para sempre, para a remissão dos nossos pecados e para que por meio dele recebemos o dom da vida. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo. Indo um pouco adiante, Jesus se prostrou sobre o rosto, orou e disse: meu Pai. Jesus disse: meu Pai. Repita comigo. Jesus não estava orando dele para ele mesmo, ele estava falando com o Pai. Jesus é o Filho de Deus, literal. A doutrina católica, apostólica, romana ensina que Jesus é Deus, é mentira. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti só como o único Deus, e a mim, Jesus Cristo, a quem enviaste. O Evangelho todo, todos os livros da Bíblia, fala de um plano de redenção, do Cordeiro Pascual, que Deus tanto amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho unigênito, Seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus ele levanta os olhos ao céu e diz: meu Pai, Jesus estava orando para o Pai, para o Criador. Se possível, passa de mim este cálice. Se possível, afasta de mim esse sofrimento, essa dor. Porque Jesus estava vendo que ele iria ser cuspido, esbofeteado, traído, humilhado, iria ser açoitado, iria ter as suas vestes repartidas, iriam bater com uma vara na sua coroa de espinhos que estava na sua cabeça. Jesus trocou a coroa de glória por uma coroa de espinhos para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E eu não venho defender uma placa, uma instituição ou uma religião. Eu venho defender a Jesus Cristo, a palavra viva e eficaz, e a regra de fé é: está escrito. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Outra lição. Pessoal, nós devemos sempre orar a Deus o Pai, que Ele faça a vontade dEle, porque nós não sabemos como pedir, mas Deus sabe exatamente o que nós precisamos. E muitas das vezes a gente pede coisas para satisfazer o nosso ego, a nossa cobiça, a nossa ganância, para satisfazer a nossa vaidade. E não alcançamos a resposta. Se frustramos e tentamos buscar prazeres e preenchimento em coisas momentâneas, em coisas temporais. A lição: que Deus sempre faça a vontade dEle sobre as nossas vidas. Mas a agonia que Jesus sentiu por mim e por você foi muito maior do que a dor daqueles pregos perfurando as suas mãos e os seus pés. Quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro: nem uma hora pudestes vigiar comigo? Jesus pediu um instante para Pedro e os outros que ali estavam, os filhos de Zebedeu, para vigiar, porque Jesus sabia que o traidor Judas estava vindo para lhe vender. Quantas são as pessoas que nos dias de hoje trocam Jesus por algumas moedas de prata, por alguns poucos momentos de prazeres, de satisfação carnal? Quantos que negam a Jesus no dia a dia? Pois pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a minha vontade. Se Pedro não pôde vigiar, quanto mais nós. Pedro andava com Jesus, via os milagres de Jesus. Tá certo que Pedro era explosivo, que Pedro tinha um temperamento difícil de lidar. Quantos que nós, nos dias de hoje, não nos identificamos com Pedro, mas que nós temos que entender que, a exemplo de Pedro, nós devemos guardar a nossa língua
que devemos cuidar o nosso pé, para que a gente não tropece em momento algum. Então, quando Jesus volta, ele vê Pedro dormindo e os 2 filhos de Zebedeu. E o verso 41 nos diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Pessoal, é para mim e é para você. Devemos vigiar e orar a todo instante, porque o diabo, nosso adversário, o destruidor, anda rugindo à nossa volta como leão, buscando um momento oportuno para que possa nos atacar. O Espírito está preparado, né? Nós queremos viver para Deus. Nós queremos buscar a Deus. Nós queremos ir no culto. Nós queremos ir na missa. Nós queremos ouvir da palavra. Nós queremos fazer o que é correto. Nós queremos alcançar o céu. Mas quando se apresentam as oportunidades, onde o destruidor traz em bandejas a rodada de bebida, a carteira de cigarro, as drogas, a prostituição, a imoralidade, o que acontece? Nós trocamos Jesus por esses momentos. Nós trocamos Jesus por Maria. Nós trocamos Jesus por Buda. Nós trocamos Jesus por horóscopo. Nós trocamos Jesus por um trevo de 4 folhas. Nós trocamos Jesus por superstições, por astros. Todos os momentos que nós colocamos algo à frente de Jesus, nós estamos vendendo Ele, assim como Judas. Não me entenda mal, mas é o que está escrito. Jesus vai à nossa frente. Ide, e em Jerusalém vocês me encontrarão. Não é Maria quem passa na frente, é Jesus. A carne é fraca. Cuidado. Vigiai, orai. Não ponha Deus à prova. Não tentarás o teu Deus. Indo pela 2ª vez, orou dizendo: meu Pai, novamente Jesus, meu Pai, falando com Deus, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus foi fiel até o fim. Ele sabia que iria passar por tudo que passou, mas suportou para que se cumprisse a profecia. Como uma ovelha muda, foi levada perante o tosqueador. Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os vossos olhos estavam pesados. Pessoal, quantas das vezes os nossos olhos se tornam pesados? Cansamos, né? Negligenciamos aquilo que devemos fazer com as nossas próprias mãos. Deixamos de viver o Evangelho quando escolhemos errado, quando escolhemos as coisas que não agradam ao céu. Quantos de nós nos dias de hoje não estamos pesados, com os olhos preocupados quanto à crise, quanto ao clima, contra a política, contra a religião? Quantos de nós não estamos preocupados quanto à 3ª Guerra Mundial, a guerra nuclear, as enchentes, os terremotos, os incêndios, as pestes, a fome? Quantos de nós não estamos cansados nos dias de hoje? Insônia, aflição, angústia, depressão, nervosismo, ansiedade. Quantos de nós não estamos cansados? E tudo porque não vigiamos, tudo porque estamos dormindo espiritualmente. Pedro e os filhos de Zebedeu eram para vigiar, para estarem acordados espiritualmente. Eles estavam dormindo. A sociedade dorme, a sociedade segue a tradição e não segue ao Mestre. Pelos frutos o conhecereis. Não adianta hoje não comer carne, querer ser santo, ou se parecer de santo, ou de ter uma tradição, uma fé religiosa e fingida, se nos outros dias do ano fazem tudo errado, transgridem a lei de Deus, o Pai, adoram mais aos homens do que a Deus, adoram aos falsos ídolos, aos deuses pagãos, lá da antiguidade, trazida à memória nossa, os deuses egípcios. E aí, qual será a nossa escolha? Como que o Senhor nos protegerá do destruidor, se nós não estivermos marcados com o seu sangue, que é a promessa verdadeira? Não adianta, nos dias de hoje,
botar um terno, uma batina e querer se parecer santo, quando nos demais dias do ano ensinam um evangelho errado, deturpado, contaminado, que foge totalmente da pureza e simplicidade do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. É fácil ser cristão no dia de hoje, né? É fácil comer peixe no dia de hoje. É fácil, no dia da ressurreição, desejar que o coelhinho traga chocolate, quando na verdade o Cordeiro Pascual é esquecido. E o verdadeiro significado e sentido da Páscoa não tem nada a ver com o coelho, mas com Jesus. Então, pessoal, a live de hoje é de exortação, que também nos traz um chamado à urgência para ter uma vida correta aos olhos do Senhor. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e descansais? Ainda dormem e descansam? Vocês ainda estão dormindo quanto aos sinais da minha vinda? Vocês ainda estão descansando espiritualmente? Vocês ainda não viram que precisam ter uma mudança de vida, que precisam, assim como Nicodemos, nascer da água e do Espírito para ver e entrar no reino de Deus? Vocês ainda estão seguindo instituições religiosas? Vocês ainda estão honrando mais aos mandamentos de homens do que aos mandamentos de Deus? Vocês ainda estão achando que tudo vai bem? Vocês acham que as coisas estão normais? Ainda estão descansando? Ainda não acordaram? Olhai, é chegada a hora. É chegada a hora. Os sinais mostram que em breve algo glorioso acontecerá. Mas aqui Jesus estava dizendo: é chegada a hora. E o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. É chegada a hora. Jesus foi lá orar para o Pai, para que o Pai pudesse trazer a Ele confiança, perseverança e esperança. Que essas lições do Mestre possam impactar diretamente as nossas vidas. Amor e sacrifício. Jesus tanto nos amou que se entregou por nós, se sacrificou por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E não somente hoje, lembrando da Páscoa, do Cordeiro Pascual que é Jesus, o sangue que foi pintado na porta dos hebreus no Egito, onde o destruidor não entraria na casa e não mataria o primogênito. Levantai-vos e partamos. Vede, o traidor se aproxima. Levante-se, constância, coragem. O traidor se aproxima. Judas se aproximava. Vocês acham que o traidor da tua fé, da tua casa, vai ser uma pessoa estranha, desconhecida? Não. Os inimigos do homem serão seus próprios familiares, serão pessoas próximas. Cuidado. Judas entregou Jesus com um beijo no rosto. Por isso eu te digo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiem e orem a todo instante, o diabo anda à vossa volta. Pessoal, a maior dor que Jesus sentiu, que Jesus passou, é onde ele se angustiou e se entristeceu muito, foi no Getsemane. Porque lá do alto, no Getsemane, ele avista Jerusalém, que apedreja os profetas que a ela são enviados. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tanto é que escolheram Barrabás, o malfeitor, no lugar do Mestre, nosso amado Jesus. Hoje, eu trago aqui para vocês essa abordagem do verdadeiro sentido da Páscoa, o nosso Cordeiro Pascual, o sangue aspergido nos umbrais das casas dos nossos irmãos hebreus no Egito, para ter proteção e segurança. Essa proteção e segurança deve ser sobre as nossas vidas, porque agora somos hebreus pela fé em Jesus Cristo, porque agora não há mais distinção entre israelitas e judeus, nem gregos, pois todos somos um só em Jesus Cristo. Portanto, eu convido vocês para, no dia de amanhã,
pela manhã, estarem junto conosco, onde nós falaremos sobre a crucificação do Senhor Jesus. E vocês sabem por que Jesus ele é entregue no dia da preparação, na sexta-feira, e no dia de sábado ele descansa? E a palavra vai nos dizer que depois do sábado, ao nascer o primeiro dia da semana, né, Jesus é ressuscitado pelo Pai. Vocês vão ver que Jesus no dia de sábado ele descansa de sua obra até mesmo no sepulcro. Mas aí eu quero te convidar para estar junto de mim amanhã pela manhã, onde nós traremos a parte B do verdadeiro sentido da Páscoa para as nossas vidas. Creio que ela impactará muito a mim e a você. Quero agradecer as milhares de pessoas que têm estado junto conosco, nos incentivado nesse propósito de estarmos transmitindo a palavra que não é minha, mas do Senhor. Há um verdadeiro avivamento espiritual. Hoje eu confesso para vocês que estou muito comovido, angustiado e triste também em partes, porque eu vejo o mundo, a sociedade, lembrando do sacrifício do Senhor somente no dia de hoje. E no dia de amanhã, depois de amanhã, já volta tudo novamente. Trair-se uns aos outros, explorar uns aos outros, viver nos seus prazeres da carne, viver na mão do destruidor, vivendo à vontade do maligno. E nós precisamos, pessoal, ter uma vida centrada em Jesus todos os dias do ano. Então, eu agradeço você, peço que comente, curta, compartilhe a mensagem com mais pessoas, que com certeza ela jamais volta vazia. Espero vocês amanhã de manhã para estarmos falando um pouquinho mais do verdadeiro sentido da Páscoa. O sangue que nos salva, que nos protege, o sangue que nos purifica, o sangue que nos guia para uma verdadeira vida. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite, um bom descanso. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Mais uma vez, agradeço às muitas pessoas que me receberam em suas casas, aquelas que me pediram para estar visitando. Se eu ainda não fui, aguardem, mas eu chegarei aí na sua casa, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Em verdade eu vos digo que não houve profeta maior do que João Batista, nascido de mulher. E a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e creiam naquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Creiam no poder da ressurreição e da promessa vindoura do Cristo, do Jesus, que subiu ao céu e que fez uma promessa de lá voltar buscar um povo fiel e de boas obras. João Batista, embora não fez nenhum milagre, não deu nenhum sinal, mas que anunciava o reino dos céus, o maior profeta nascido de mulher. Então essa também deve ser a nossa mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus está às portas. Espero você amanhã de manhã. Que Deus abençoe você. Tenha um bom descanso e lembre-se do Memorial da Criação, o sábado, Estatuto Perpétuo. Até breve. Tchau.